bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no meu dia a dia, e saber da sua companhia me deixa muito feliz e com certeza o coração de Deus também se alegra de ver um povo dedicado à sua palavra, atento à sua voz e disposto a fazer a vontade de Deus. Isso é importantíssimo e com certeza atrai o olhar de Deus para aquilo que nós fazemos nesse ato de fé, nessa realidade de prática de piedade, de uma vivência cotidiana com a palavra de Deus. Eu quero convidar você, junto comigo, a abrir o seu coração e a pedirmos que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra, a sua Bíblia e também o seu caderno, para a gente anotar o texto que iremos estudar hoje. Começando um novo capítulo, Josué, capítulo 19, anota aí, ou melhor, Josué, capítulo 18, versículos de 1 a 10. Josué 18, versículos de 1 a 10. Nós vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Toda a assembleia dos israelitas reuniu-se em Silo, e ali armaram a tenda do encontro. A terra tinha sido submetida perante a eles, mas ainda restavam entre os israelitas 7 tribos que não haviam recebido sua herança. Josué disse então aos israelitas: até quando esperareis entrar em posse da terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais? Escolhei 3 homens de cada tribo para que eu os envie, que se ponham a caminho e percorram a terra para fazer uma descrição em função das heranças a serem designadas. Depois voltarão a mim, que eles dividam para vós a terra em 7 partes, permanecendo Judá no seu território no sul e a casa de José no seu território no norte. Fazei, pois, a descrição do restante em 7 partes e trazei-a a mim, para que eu tire a sorte para vós aqui na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas não têm parte no meio de vós, sua herança é serem sacerdotes do Senhor. Quanto a Gade, Rubem e a tribo de Manassés, já receberam no além Jordão a herança que lhes designou Moisés, o servo do Senhor. Quando os homens se apresentaram para executar a descrição, José ordenou-lhes: percorrei a terra para fazer a descrição, depois voltai a mim, para que eu tire a sorte para vós na presença do Senhor em Silo. Os homens partiram, atravessaram a terra e descreveram num documento, cidade por cidade, em 7 partes. Depois voltaram a Josué no acampamento de Silo. Josué tirou-lhes então a sorte em Silo, na presença do Senhor, e foi ali que Josué distribuiu aos israelitas a terra em lotes, segundo a composição do povo. Vejam bem, existia já a terra prometida para eles, mas esse grupo dessas 7 tribos acabam não se apossando daquilo que é deles. Nós vemos aqui uma realidade que, espiritualmente falando, deve ser muito bem compreendida e entendida por cada um de nós. Eles estavam acomodados, né? O povo acomodado, o povo estava paralisado. Muitas vezes isso acontece também na nossa vida. A gente fica esperando as coisas caírem do céu. A gente não tem atitude. E isso é péssimo. E isso é terrível para a nossa vida espiritual. A acomodação, a preguiça, isso atrapalha e muito a nossa comunhão com Deus e principalmente a conquista das bênçãos, das graças que Deus tem para realizar na nossa vida. Eles não tinham tomado posse da terra, da parte que cabia a eles. Então, aqui existe algo muito pontual. E aqui, como Josué, eu quero chamar a sua atenção. Josué, ele chama ali a um despertamento espiritual, a um despertamento da consciência. E ele vai dizer para eles: olha, vocês têm que agir. E a movimentação, ela espiritual, ela acontece a partir do momento que Josué instala a tenda do encontro ali. Veja só, toda a assembleia dos israelitas reuniu-se em Silo,
e ali armaram a tenda do encontro. Ou seja, Deus foi colocado no centro. Esse é o primeiro ponto. Você precisa colocar Deus no centro da sua vida, no centro das suas decisões, no centro da sua família, no centro das suas lutas, para que você seja despertado espiritualmente. Quando Deus fica à margem, quando Deus fica deixado de lado, a gente não consegue progredir. É preciso progredir. Para que nós conquistemos o céu, a gente precisa colocar já Deus no centro da nossa vida. Por quê? Existem muitas promessas que ainda não se cumpriram na nossa vida porque nós não nos movemos. Nós não movimentamos, nós ficamos parados. Eu aprendi com o Eto na Canção Nova, né? O Eto, que é cofundador da Canção Nova, que a água parada dá bicho. Aqui no Brasil a gente sabe muito bem, dá mosquito, dá dengue, né? E gera doença, gera enfermidade, gera até morte. A gente não pode ficar paralisado. Então, a imagem que nós vemos daquilo que Josué faz, coloca Deus no centro e depois, né? Ele envia 3 homens de cada uma daquelas realidades para fazer o monitoramento da terra, trazer para ele as cidades. E aí, diante de Deus, ele discernir, Josué vai discernir a distribuição das terras, a gente vê um movimento espiritual. O primeiro movimento espiritual, Deus é colocado no centro, né? No lugar da escuta, da decisão. E depois de estar em comunhão com Deus, aí sim, eles começam a se movimentar. É tempo de levantar. Josué estabelece. É tempo de medir, é tempo de conquistar. Mas isso se dá por um mover interior de desinstalação. A gente precisa ser desinstalado da nossa acomodação. Uma pessoa, um cristão acomodado espiritualmente, não avança. Fica sempre patinando no mesmo lugar, e isso já é graça. Ficar no mesmo lugar, que é quase impossível, mas é arrastado para trás, começa a dar permissões para coisas terríveis voltarem para a vida, começa a dar permissões para o pecado se instalar, vícios se instalarem, aquilo que muitas vezes vem como um processo de amargura interior, de dissabor, nada está bom. Por quê? A pessoa está paralisada. Vamos entender aqui, não é? Nós já temos o céu, mas ainda não. Eles já tinham uma terra, mas ainda não, porque eles não tinham se movimentado, eles estavam acomodados. Por isso, é importante que a gente saia do relaxamento, da indolência, não é? A gente saia da frouxidão. A gente não pode ser negligente espiritualmente. Quantas pessoas são negligentes? Ah, eu rezo hoje, não rezo mais, amanhã, não tem disciplina. Negligência. Quantos de nós, não é? Somos aqueles que não colocam a mão na massa. Deixa eu te dizer, para que a gente cresça espiritualmente, existem 2 processos. Um é o nosso processo com Deus, a nossa comunhão com Deus, que tem que ser constante, que tem que ser disciplinada, que tem que ser proposital, a gente se propõe e ali a gente quando na direção espiritual a gente vai orientar os dirigidos a fazerem, por exemplo, aquilo que os manuais de mística e ascética indicam, vamos imaginar o Tanqueray, né? Manual de mística e ascética, tem também, né, ali Roy Marin, né, sobre a perfeição. Depois nós temos o Garrigou Lagrange, as 3 idades da vida espiritual. O que eles indicam? Que se faça um plano espiritual, de vida espiritual, de oração. E aí lá, quando junto ao diretor espiritual, ou até mesmo discernindo aí a sua... Talvez você não tenha um diretor espiritual, mas você pode programar, né? Primeira coisa, a gente tem que estar no equilíbrio. Aristóteles fala que o equilíbrio está no centro. Não é de extremos que se vive. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Não adianta eu me propor a ter uma vida de oração que não cabe a mim. Você que é casado, você que tem um trabalho, você tem que olhar para a sua vida e perceber, é aqui que eu vou encaixar as minhas práticas de piedade, a minha comunhão com Deus. É diferente de uma carmelita, é diferente de um monge, de um mosteiro. A minha vida sacerdotal, como padre secular, no sentido diocesano, né? Encardeado na diocese, mas vivendo o carisma Canção Nova, eu tenho meu ritmo de vida e eu tenho que olhar ali no equilíbrio como eu vou rezar e aonde eu vou dar mais para Deus. Então,
os manuais de mística e ascética vão dizer assim para a gente, né, como a teologia da perfeição cristã. A gente não negocia o nosso projeto espiritual. Não. A gente só deixa de cumprir o plano de vida espiritual por causa da caridade, de socorrer uma pessoa. Eu, por exemplo, de ir ao hospital atender um doente, uma situação emergencial. Senão, toda hora a gente negocia. Eu tô cansado, não vou fazer não. Eu tenho hora para acordar e às vezes ela é exigente, porque eu não dormi bem à noite, cheguei tarde de uma missão, mas ali naquele horário que eu estabeleci, eu estou acordado para encontrar com Deus, porque senão eu não vou rezar. Né? Então a gente só negocia o plano espiritual com a caridade. E depois o apostolado, que é a atitude de sair, né? Como aquele colocou eles em movimento, né? Colocou eles ali para saírem daquela laxidão. Coloca naquele movimento. Levantem, meçam a terra, né, e conquistem. E aqui eu vou chamar isso de apostolado. Não existe santidade sem apostolado. Não existe santidade sem serviço. Não existe crescimento espiritual sem a gente servir a Deus, sem a gente servir ao próximo. O amor a Deus nos leva a amar ao próximo por causa de Deus, como a nós mesmos, não é? Então, qual é a mensagem que nós devemos colher hoje do texto que nós acabamos de estudar aqui? Estamos sendo convidados pelo Senhor a vivermos com intensidade a nossa vida espiritual e o apostolado, serviço aos irmãos dentro do projeto de salvação. Ele nos chama à vigilância e a termos atitude diante da tentação, da acomodação, vou colocar várias palavras aqui, da frouxidão, da negligência, para que avancemos na nossa comunhão e intimidade com o Senhor Deus. Já fomos salvos, mas ainda não. Tudo depende do nosso posicionamento. Ou seja, diante dessa atitude daquelas tribos que não tinham tomado posse da terra ou se movimentado, o Senhor está falando comigo, com você hoje. Nós não podemos ser frouxos, negligentes, nós não podemos ser acomodados. O Senhor quer nos desinstalar, quer nos movimentar, quer nos levar a uma decisão muito concreta. E aqui eu vou usar um termo técnico teológico. Nós precisamos viver em constante tensão escatológica. É o já e o ainda não. Eu já fui salvo, mas ainda não, porque agora eu preciso fazer a minha parte. Chegou a hora de nós fazermos a nossa parte. Vamos rezar? Senhor, diante desse despertamento espiritual que essa palavra nos traz, eu quero fazer a minha parte. Eu quero me posicionar diante da minha vida espiritual. Eu não quero ser negligente, relaxado, preguiçoso. Eu não quero, Senhor Deus, ser frouxo na minha vida espiritual. Eu quero ser determinado para que eu cresça, para que eu avance, para que eu corresponda com aquilo que o Senhor espera de mim. Eu me coloco integralmente à disponibilidade da sua graça. Mas eu sei que eu também preciso fazer a minha parte. E a minha parte será feita daqui para frente. E eu conto com a ação do Senhor, a força do seu Espírito, o mover do seu Espírito na minha direção. Mas também, Senhor Deus, eu quero me comprometer com o apostolado, com a evangelização, com a salvação das almas, para que nessa completude de oração e apostolado, eu chegue, Senhor Deus, naquele ponto que o Senhor tanto deseja, que eu viva num caminho assertivo de santidade e no futuro, nessa fidelidade e perseverança, eu herde definitivamente o céu que o Senhor conquistou para mim e para os meus irmãos. Amém. Nós temos que ser pessoas de atitude. O cristão não é uma pessoa acomodada. C.S. Lewis dizia assim: se você quer viver uma vida tranquila, acomodada, eu não te aconselho a ser cristão. O cristão está sempre em movimento, sempre na direção da meta. E é isso que eu e você precisamos viver. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.